O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi claro e direto. No documentário exibido hoje, numa sessão especial do Festival de Cinema de Roma, o Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. A citação faz parte da obra Francisco. No longa, o pontífice também afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de fazer parte de uma família. Em outro trecho, é citada uma conversa que Francisco teve com um casal homossexual, que tinha vergonha de levar os filhos à igreja. O pontífice apoiou que a família frequentasse as missas. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar da declaração de apoio, que representa um grande passo no processo de abertura da igreja, Francisco não se manifestou sobre a adoção de crianças por casais LGBTs, tema considerado controverso dentro da Santa Sé. O Papa já tinha falado que o casamento na igreja é apenas entre casais heterossexuais, mas o pontífice defende mais acolhimento, tanto dos homossexuais como divorciados, uma postura que não agrada os membros mais conservadores da Igreja Católica. No ano passado, um grupo formado por 81 ultratradicionalistas publicou uma carta acusando o Papa Francisco de heresia. O documento criticava posturas progressistas do pontífice, como o apoio a LGBTs e a aproximação da Igreja Católica com grupos protestantes e muçulmanos. O documentário, lançado hoje em Roma, também trata de temas como a pandemia e o racismo. Contente com o resultado, o diretor da obra disse que quando conseguiu convencer o Papa sobre o seu projeto, Francisco pediu que o filme trouxesse uma reflexão sobre os problemas da humanidade. Boa tarde. Sobre o assunto, conforme o padre que ele autorizou então os casamentos relacionados com homossexuais e entre casais relacionados entre homem e mulher. Então, sobre esse assunto, então ele provou. Então eu quero falar sobre dois assuntos que levou a confirmar que ele o que levou ele para confirmar que há necessidade que as pessoas casam. Ok, em primeiro lugar, o Papa Francisco, ele diz assim, entre todos são filhos de Deus. Então diz são filhos de Deus. Então por ser também homossexuais ou gays, eles têm que casar por são filhos de Deus. Mas isso aí chama 100% o erro que ele cometeu. Primeira coisa, ele disse que todos são filhos de Deus. Ok, vamos provar biblicamente, será que todos somos filhos de Deus? Porque há essa confusão que existe, que as pessoas são filhos de Deus, por isso que pensar que são filhos de Deus, faz. Então, porque são filhos de Deus, eu como um filho de um pai, pode fazer, não vai deixar ser filho do pai. Por quê? Porque ele é filho de papai, não é? Então, dessa questão, conforme o padre que ele diz que todos são filhos de Deus, então merece casar, merece unir eles, merece eles que eles se casam. Ok, vamos no João 1, versículo 12. João 1, versículo 12 diz assim, contudo os que receberam, creram, diz, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então, para dizer que diz com todos que creram, receberam, deu-lhe autoridade ou poder, ou deu-lhe a permissão de se tornar filho de Deus. Estamos a dizer, para que a pessoa seja filho de Deus, a autorização de Deus. Essa autorização de Deus vem quando a pessoa crê ou recebe o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor Salvador. Se essa coisa não tem como Deus autorizar essa coisa, como se torna seu filho. Então, uma das cartas diz que ele cometeu erro por dizer todos somos filhos de Deus. Isso é uma pura mentira, não funciona. Então, gravíssimo erro. O segundo ponto. Ele cometeu erro gravíssimo contra a ordem de Deus. Ele colocou acima do mandato da ordem de Deus. Vamos no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22. A palavra de Levíticos, capítulo 18, versículo 22, diz assim. Diz assim, eles estarão sempre... Desculpa, estou falhando. Ok, desculpa a versão que faz.
Levíticos capítulo 18, versículo 22 diz assim, a palavra de Deus diz assim: não se deite com um homem como que se deita com uma mulher. É repugnante. Portanto, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Então, estamos a dizer assim, o próprio Deus, ele dá a confirma na lei mosaica, na lei de Israel, dizer que um homem não pode se deitar com uma mulher, não pode se deitar com um homem como se deita com uma mulher. É palavras claras, específicas, sempre. Está a dizer que um homem não pode ter relações sexuais conforme que um homem que ele consegue ter uma relação sexual com mulher. Então, isso não há permissão, não há autorização. Então, vamos dizer que o pai dele violou a ordem superior de Deus, que é a ordem superior que vem de Deus. Porque ele, quando diz, tem que confirmar as pessoas casar, então significa que ele está a violar a própria ordem de Deus. Ele está a contradizer a ordem do superior. Então, ele que cometeu, porque ele diz assim, as pessoas, conforme como diz o padre, diz assim, promessa ao Filho de Deus, depois, segundo o ponto, ele diz, as pessoas se relacionaram junto entre o mesmo sexo num crime. O problema é que se baseou no conhecimento do homem, porque aqui na terra não há uma lei que existe que proíbe uma relação entre o homem ou mulher entre uma mulher. O que eles fazem pode com que eles não autorizam casar por não ter autorização da igreja no palácio civil, mas que infelizmente outros países já existem, não há também outras igrejas em outros países que existem. Mas o padre, ele viola a ordem divina quando diz no crime as pessoas se relacionarem do mesmo sexo. Eles estão contra o padrão bíblico, estão contra a palavra de Deus, estão a ir contra a voz de Deus, estão a ir contra a revelação de Deus, estão a ir contra a palavra de Deus. Está ir contra o próprio Deus. Por Deus, quando se revela na palavra, quando fala na sua palavra Bíblia, ele está se revelando o que ele é, está se revelando o que ele exige, o que não exige, proíbe, o que não proíbe. Então, são essas características. Ok, vamos girar outras características para que percebamos o terceiro ponto, não é? A Bíblia diz, ok, qual é o objetivo de uma mulher se relacionar junto? Qual é o objetivo do homem se relacionar junto? Mano, vou falar isso aí porque são coisas profundas, vou dizer assim. É que Deus, quando ele no livro de Gênesis, quando faz uma mulher para se relacionar com mulher. Faz o homem, Deus faz o homem, criou o homem e mulher para se relacionar junto. Fez o homem e uma mulher para se multiplicar. O plano de Deus por ter ver que afeta o homem e a mulher. É por causa da multiplicação. Mas que Deus disse que aí viu que o homem não precisa de companhia, mas Deus é que quando ele fez todas as coisas para se multiplicar, fez todas as coisas para se produzir, mas viu que o homem ele não tem como para se produzir, para se multiplicar, não é? Para se multiplicar, porque quando Deus fez uma mulher para que o homem consiga se multiplicar, como é que as pessoas do mesmo sexo vão se multiplicar? Isso é inexplicável, não se explica. Então, para dizer que todos vocês estão chamando a atenção para as pessoas do mundo, não pode ficar satisfeito porque o Papa Francisco provou que vocês estão disponíveis para casar, fica à vontade. Isso é uma pura mentira. Vocês por terem casado, porque seguir o vosso sexo, porque você ama aquele homem como você ama se apaixonar por homem por ser homem, você se apaixona por ser uma mulher, você não escapa na ordem da palavra de Deus. Papa, deixa eu falar uma palavra pesada. Papa não ninguém para diante de Deus. Papa não ninguém. Papa diante de Deus é um igual a mim. E eu que estou falando agora. Estou dizendo, um papa igual a mim é um zero esquerda, como eu que estou falando agora. Ele não nada diante de Deus, Papa, como eu não sou nada diante de Deus. Eu e o Papa somos zero esquerda. Estamos a dizer diante de Deus, eu e o Papa somos iguais. Porque a pessoa vai dizer porque o Papa é superior, porque é o representante das nações, é o representante das igrejas, grande mãe. Isso é uma coisa que não existe. Vou fazer outro vídeo relacionado ao Papa para falar e para mostrar que muitas coisas que ele está sob crítica na Bíblia. Então, para dizer assim, não fica satisfeito homossexuais. Não fica igreja, porque o Papa, a professora temos que a seguir obedecer. Estou falando próprias igrejas católicas, não pode concordar com isso. Depois estou a ver outras pessoas estão a aprovar uma parabéns, uma igreja. Estou a esquecer, não sei mais lá onde, que discordaram os líderes dessa igreja estão de parabéns, que são católicos. Então, para dizer assim,
Não pode o evangélico também a permitir esse tipo de coisa. Não pode a política também permitir esse tipo de coisa, porque a política, porque o Papa é o máximo, Francisco. Então isso é violação às escrituras. Porque quando se desobedece às escrituras, seguir o homem não tem nada para te dar. O homem só está disposto para te satisfazer. O homem não pode resolver o caos que desse coisa. É como eu não posso estar na ordem do presidente. O que colocou o presidente colocou. Não é sobre o mandato de se roubar e crime, acabou. Não pode estar acima da lei. É como o Papa não pode estar acima da palavra de Deus. Ele estar a palavra acima da palavra de Deus é uma violação 100% das escrituras sagradas. Ele é tortamento. Tudo que ele falou é responsável diante do trono de Deus. O Papa, tudo que está fazendo, ele vai responder no trono. E você não vai escapar. Em Deus não existe vítima. Em Deus não existe vítima. Então você temos que saber, claro. Então, homossexuais, mulheres e também que só se envolvem entre vocês, a melhor coisa que vos informo, já aviso, próprios políticos que cercam vão concordar. Uma coisa que vos digo, pá, se arrependa a tempo a hora. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 diz que os homossexuais não herdarão o reino do céu. E todos aqueles que concordarem também vão ser responsáveis. Vão diante, e não, quando entram no reino do céu, significa um inferno. Todos somos responsáveis por esse tipo de caso. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Peço para se inscrever no meu canal. Peço para colocar notificações para ter a atualização de vídeos. E também peço para colocar os comentários o que tu achou sobre a nossa do Papa. Não importa a igreja católica, não importa o mundo, mesmo homossexuais que coloca. Eu não estou contra o homossexual. Mas isso aí, porque o homossexual é uma pessoa de Deus que precisa, da forma que sou salvo pela graça de Deus também te precisa, não é? Então pode colocar like para me ajudar a divulgar o vídeo. Também peço para compartilhar em todos os grupos, em todos os amigos, para o vídeo ser mais visto. Da mesma forma que a informação do Papa chegou a nível mundial, e dessa informação que peço com esse vídeo faz com que chegue ao nível mundial. Porque não foi o padre e do Papa que divulgou aquele vídeo, só pessoas que divulgaram, só aquelas pessoas que compartilharam. Também penso que faça isso. Então, por quê? Faço isso por causa da sua alma. Eu não prego a palavra de Deus por causa da tua necessidade, prego por causa da tua alma. Então a tua alma vai responder diante do trono. Então o mais importante não satisfazer o corpo termina aqui. Então a alma vai aposentar, a alma que vai pagar tudo de acordo que corresponde ao corpo. Então que Deus possa nos abençoar. Obrigado mais uma vez por todos.